eu acho que vale a pena mencionar Belo Horizonte, não sei se vocês já falaram antes de eu Ainda não, chegar. pode trazer. Não, dá os números, você tem os números daí, por Tem, o favor, pessoal vai colocar aqui na Diego? tela para a gente conferir os números Só para de te Belo colocar em Horizonte. situação difícil aí, né? Não, tem sim, o Tramonte ficou de fora. O atual prefeito Fouad Noman, ele acabou ficando um pouco na frente, né, nesse primeiro Datafolha. Veja aí o Fouad Noman, 48%, Bruno Engler, que é o bolsonarista, tem 41% lá em BH, Arthur Burigo assina a reportagem, ele conta que o candidato do PSD, o candidato do Kassab, tem 48% das intenções de voto, 41% disseram que votariam em Bruno Engler, e do total de entrevistados, 8% disseram votar em branco, nulo ou nenhum, 4% indecisos. E tem aquela máxima, né, o Toledo, eu aprendi que Minas é o farol do Brasil e o PSD tá ali com o Fouad Noman no meio do caminho, digamos assim, né, que o PSD do Kassab, por exemplo, né, e vou trazer para São Paulo um pouquinho para fazer a comparação, ele está na prefeitura, apoiando o Nunes, né? Aí tem no governo do estado, aliás, o Kassab é secretário do Ele é Tarcísio, secretário de né? E governo. tem ministros do governo Lula, apesar de ter dado entrevista para o UOL e dizer que o Lula não vai garantir a reeleição comprando, né? Ou paparicando os partidos. E aí, Toledo, o que você ia falar sobre Minas? Não, o que eu acho interessante em Belo Horizonte são duas coisas. Primeiro, que o Fouad Noman, que é o atual prefeito, mesma situação, ele assumiu no meio do mandato, porque o prefeito eleito foi disputar a eleição de governador e tal, e ele está com câncer, está fazendo um tratamento contra o câncer, tem toda uma história, ele usa esses suspensórios, daí ficaram falando que, tirando um sarro dele, que ele usava suspensório, daí ele fez uma propaganda genial. Ele estava falando, mas eu compro os meus suspensórios na internet. E eu botei internet em todas as comunidades pobres de Belo Horizonte, de graça, tal. Conseguiu reverter a história, né? E o interessante lá é que ele terminou o primeiro turno atrás do Bruno É. Engler e já aparece na frente na primeira pesquisa. A diferença, ela é pequena, porque vamos lembrar que no segundo turno todos os pontos contam em dobro, né? Porque se o Fouad Noman perde 2 pontos, o Bruno Engler ganha 2. Então, você diminui em 4 pontos a diferença só com 2% do eleitorado mudando de lado. Mas precisa ver qual vai ser o que vai dar o Datafolha da semana que vem, se ele vai continuar ampliando essa diferença ou se vai estabilizar. Mas é uma eleição muito importante porque Minas Gerais, como você disse, ele é uma síntese do Brasil, porque metade do estado é mais parecido com a região Nordeste, metade é mais parecido com a região Sudeste, ainda tem um pedaço lá no Triângulo que poderia ser agro-pop do Centro-Oeste, né? E é um lugar onde o PT não foi muito feliz nessas eleições. O PT aumentou o número de prefeituras, mas ele está em nono lugar na quantidade de eleitorado que vai governar como prefeito, né? O resultado eu achei, na verdade, muito ruim. E perdeu em cidades importantes do norte de Minas também. Montes Claros, Teófilo Otoni. Então, eu, se fosse o Lula, priorizaria a eleição de Belo Horizonte, embora ele não tenha podido apoiar o Fouad já no primeiro turno, porque o PT lançou um candidato, né, o Rogério, que Ficou em teve quinto lugar, 55 mil sexto votos. lugar, né? E Sexto, quinto, sexto, já teve tá 55 priorizando. mil votos. Já está priorizando. Porque Hoje Minas de manhã, vai fazer falta na eleição de 2026. o Lula já está priorizando. Ele já gravou para o Fuad, para o programa eleitoral. Tá? Hoje de manhã ele passou o dia dedicando a gravações de programas pro horário eleitoral. E o Fuad é um deles. Amanhã ele vai para Fortaleza, já iniciando o segundo turno. Agora, realmente, o Fuad, o que ocorre? O Bolsonaro saiu do primeiro turno com a imagem de ter sido derrotado na medida em que o Tarcísio é que garantiu o Nunes e o Tarcísio é que garantiu o Nunes, então o Bolsonaro ficou ali flertando com o Pablo Marçal, que não foi. Então, o Bolsonaro saiu derrotado. O Bolsonaro agora vai querer reverter isso entrando na campanha do Nunes. O Nunes vai resistir. Se o Bolsonaro foi derrotado no Rio de Janeiro, o Paz veio e ganhou, e o Paz é um aliado do Lula.
O Lula é mais um motivo para o Lula investir no Fuad. Por quê? Porque se ele investe no Fuad, nesse triângulo das Bermudas, que é São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, ele ganhando com Fuad, ganhando com Paz e conseguindo se afastar do segundo turno, não polarizar no segundo turno e deixar a fama de derrotado do Bolsonaro do primeiro turno ir para o segundo, o Lula sai desse triângulo que é importantíssimo como vitorioso. Deixa eu trazer aqui a rejeição, ô Toledo, porque a rejeição em BH é diferente, né? A rejeição lá é muito maior do candidato Bruno Engler. Veja que ele tem 48%, sim. Muito maior não, são 9 pontos, né, de diferença entre um e outro. Tem 39% o Fuad Noman, o Bruno Engler 48%, ou seja, fica, digamos assim, ainda mais fácil a missão do Noman, não dizendo que tá decidido, né, mas tá mais fácil, tá, é o favorito. Sim, esse é o ponto fundamental. Lá em Belo Horizonte, se o Bolsonaro for fazer campanha, o Fuad ganha mais rápido. Ah, é? Então o Bolsonaro tem que ficar de fora da campanha do Bruno Engler. O Bolsonaro ganhou em Belo Horizonte, mas com essa rejeição do Bruno Engler, você colocar qualquer coisa que gere polêmica, gere ruído, tipo Bolsonaro, que também não apareceu lá no primeiro turno, muito pouco, não sei, eu acho que atrapalha mais do que ajuda, mas de qualquer jeito, o Fuad realmente é um personagem dessa eleição, porque nem o Calil... O Engler imitou um pouco o Pablo Marçal, né? Ele fez a campanha tentando dar uma de Pablo Marçal. Isso também aumenta a rejeição dele. O Pablo Marçal estava querendo ir para Minas para ajudar o Engler. Acho que não, obrigado. Ele está com passe livre. Passe livre. Ô Toledo, deixa eu te fazer uma pergunta, eu quero te liberar, mas antes só fazer uma pergunta, porque agora há pouco o Ronaldo mandou o superchat aqui na nossa transmissão do YouTube. A gente sabe que Minas dizem ser o farol, ou a bússola do Brasil. Em São Paulo, trazendo de volta para São Paulo, tem algum bairro que é o pêndulo, ele usou a expressão pêndulo, né, que é usada entre os estados lá norte-americanos? Tem o Rio Pequeno, que, em geral, corresponde à média da cidade, e quando o prefeito ganha lá, quando o candidato ganha lá, acaba ganhando na cidade toda. Mas isso é uma coincidência estatística, né? Por que Minas tem essa mística? Não é porque Minas é muito importante, segundo o maior colégio eleitoral do Brasil, é que Minas ele é uma síntese, é o estado mais central que realmente consegue misturar a demografia e as características econômicas e sociais do país. Nenhum estado é perfeito nisso, mas Minas é o que mais se aproxima. Por isso que os resultados tendem a ser muito similares aos resultados do Brasil. Não é o contrário, entendeu? Minas é uma síntese, mas não é por causa de Minas que as coisas acontecem, como não é por causa do Rio Pequeno que o candidato se elege prefeito de São Paulo. Mas seria o Rio Pequeno o equivalente a Minas em São Paulo, que é um bairro que começa ali no Butantã e vai ao longo da Raposo Tavares até Cotia.